longo desta aula, nós vamos abordar alguns fenômenos que ocorrem com a luz, né? Então, vamos estudar de uma maneira geral. Nós diríamos que vamos estudar a ótica por meio de experiências também bastante simples, né? A ótica é a área do conhecimento que estuda a luz. E a ótica é entendida hoje como uma área do eletromagnetismo, né? Onde a gente estuda a propagação de um conjunto particular de ondas eletromagnéticas, né? Porque essa é uma natureza da luz. A luz tem duas naturezas, né? Mas essa é uma natureza da luz. De forma que a ótica hoje é entendida, né, como sendo, em princípio, dedutível dos fenômenos a partir do eletromagnetismo. Mas isso é muito difícil. A gente não faz isso definitivamente no ensino médio. Aliás, ali a gente nem sequer se preocupa, né, com a natureza da luz, né? Então, a gente começa, na realidade, né, a ótica que a gente estuda no ensino médio é conhecida como a ótica de raios, né? E onde o conceito central, na realidade, é o conceito de raio, né? Então, o Cláudio, produz aí algo parecido com um raio, né? Para a gente ver, visualizar, né, os raios, né? Aqui eu tenho um laser point, mas como não tem praticamente nada entre o laser e esse meio, então a gente não consegue ver o feixe, né? Então temos o feixe aqui na minha mão, então eu preciso de algo aqui que reflita esse feixe. Para isso a gente usa talco, né? Talco ou fumaça, né? Qualquer coisa que crie partículas. Então aqui a gente pode ver o feixe de luz, porque agora estou injetando talco aqui no meio. Ótimo, estamos aí visualizando raios, né? Essa ótica geométrica também que a gente estuda, ela parte, né, do pressuposto, né, de que a luz se propaga em linha reta, né? De forma que os primeiros fenômenos que a gente observa, né, na verdade, decorrem dessa ideia de que a luz se propaga em linha reta. De novo, Cláudio, vamos lá reforçar esse aspecto, né, da propagação retilínea da luz, né? De forma que, num primeiro momento, na ótica mais simples possível, né, nós admitimos, né, que a luz se propaga em linha reta, o que é verdade no caso de meios homogêneos, né? Então, se o meio tem o mesmo índice de refração, essa é uma maneira de nos referirmos a meios homogêneos, né? E não depende dos pontos do espaço, né? Então, é verdade que a luz se propaga em linha reta. Mas, se o meio, né, tiver um índice de refração que depende de ponto a ponto, as miragens é o melhor exemplo, né? E isso acontece mesmo. A luz não se propaga muito em linha reta nesses meios, né? Então, a gente precisa estabelecer um pouco essa distinção. Mas, em toda a ótica geométrica do ensino médio, a gente praticamente admite isso, porque fazer previsões, né, a respeito de meios cujo índice de refração varia é muito difícil, é muito complicado mesmo, né? Então, é isso. A gente começa com o primeiro conceito, né, que é o conceito de raios luminosos, e os raios luminosos se propagam em linha reta. Veja que a gente não está falando aqui da natureza da luz, né? Esse estudo aqui primeiro não faz referência não à natureza da luz, né? É um estudo mais simples, muito fenomenológico, porque é baseado, na verdade, em fenômenos, né? E o primeiro fenômeno, né? Mas isso é tão comum que nem vale a pena a gente fazer uma experiência sobre isso, né? A existência de sombras, né, e de penumbras também, de forma que esse é um fenômeno bastante evidente, né? As eclipses, né, e assim por diante. Propagação retilínea da luz, né? Ela é responsável, então, por alguns fenômenos, né? Agora, nós vamos começar, né,
Na realidade, com a ótica geométrica, como formulada da maneira mais simples possível, né? E ela é baseada em leis, né, que regem tanto o fenômeno da reflexão da luz, né, quanto o fenômeno da refração da luz. Então, nós vamos começar, né, e depois a gente pode ver coisas mais sofisticadas, né, como, por exemplo, formação de imagens, porque uma parte da ótica geométrica se preocupa com isso. Sim, formação de imagens, espelhos curvos, né? O fato, lentes, né, prismas, né, e depois sistemas, né, contendo 2 lentes, 3 lentes, né, microscópio, telescópio e assim por diante, né, instrumentos ópticos. Então, a gente vai abordar um pouco a primeira parte das leis da ótica geométrica de uma forma bastante simples, porque essas leis podem ser enunciadas de uma forma muito simples, né? As leis da ótica geométrica, alguns fenômenos, né, associados às leis e ao fenômeno da reflexão e da refração, e depois um pouco, né, de alguns instrumentos que eu acho que é bem interessante, né, entender um pouco o princípio de formação de imagens, né, por dispositivos, né, por instrumentos ou por um espelho plano, que é o mais fácil de todos. Muito bem. Então, vamos começar, Cláudio. Vamos começar com a lei da refração. A primeira delas, e você vai fazer uma experiência aqui, sim. Sim, muito simples. É um espelho comum, de novo talco, e um laser pointer. E aqui a gente vai mostrar as leis da reflexão. Então, um feixe de luz entrando inclinadamente, e a gente pode ver pelo talco, ela vai refletir fazendo o mesmo ângulo com a normal à superfície. A reta normal é a reta perpendicular a essa superfície. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, essa é a primeira lei da reflexão. Eu queria acrescentar também, Cláudio, que os planos de incidência coincidem com o plano de reflexão. Essa, né, é a Quer outra lei, dizer, exatamente, é a outra lei. Então, mas você observa as duas coisas? As duas coisas, exatamente. Olha só, estão no mesmo plano. Sim. Aliás, quando se ilumina lá, fica mais claro ainda. Olha. Exatamente. Isso, tá vendo? Os dois no mesmo plano. Isso, você percebe isso claramente, né? E o ângulo também. E o ângulo né? também. Você mudando o ângulo de incidência, esse aqui, então, o ângulo... ficou bem mais nítido, inclusive. Muito bom. Então, o ângulo de incidência é igual ao de reflexão com relação à normal. E esse princípio, né, ele acaba sendo básico, né, para a gente entender, por exemplo, como é que se forma uma imagem diante de um espelho, sim, né? Mas a gente vai agora para a refração ou você vai ao... Vou mostrar como que seria, por exemplo, a imagem. Porque, na verdade, o que nós estamos vendo, se eu tenho um feixe aqui e ele está incidindo nesse ponto e refletindo para cá, se eu estiver olhando desta posição, eu vou simplesmente achar que a luz está vindo desta direção. Ou seja... Aliás, isso é importante, né? Exatamente. No entendimento dessas questões, né? Porque imagem. a ideia da imagem virtual, né? Sim, isso que você está chamando a atenção, né? Porque a imagem é virtual porque não é formada pelo encontro dos raios, mas pelos prolongamentos dos raios. Né? Então, uma pessoa que esteja aqui, se ele não souber que aqui há um espelho, ele vai achar que o laser está lá atrás, lá atrás do espelho. Ou seja, se eu olho para o espelho e eu não sei que é o espelho, eu acho que tem um sujeito lá atrás. E você engana muito facilmente cachorro, gato, colocando o espelho, porque ele vai achar que a luz está vindo de trás do espelho. Porque o olho segue o raio, na verdade. Exatamente, né? o olho segue o raio. Tá? Isso é uma ilusão de ótica, no fundo. Então, essa é a primeira experiência com leis da reflexão. Nas próximas experiências, nós abordaremos o fenômeno da refração.
é um fenômeno bastante sutil e ele ocorre quando a luz incide de um meio atravessando a interface entre dois meios, atingindo um segundo meio. Em cada meio, o índice de refração é diferente, o que significa dizer que a velocidade da luz em cada meio é diferente. O fato é que estas experiências, por outro lado, elas demonstram um pouco a sutileza do fenômeno, porque nós vamos demonstrar as leis, depois nós vamos chamar a atenção para o ângulo limite, né? No qual, a partir do qual não existe mais a refração, apenas a reflexão, e também nós vamos observar, às vezes, né, mais de uma refração. De forma que esse arranjo é bastante útil, porque ele pode chamar a atenção para a riqueza, na verdade, desses fenômenos, né? Então, vamos começar ali, Cláudio, você tem ali um análogo mecânico, né, da refração. Então, vamos lá. Bom, aqui eu tenho uma placa de alumínio, uma placa de alumínio que de um lado ele está todo recortado e desse lado de cá ele é maciço. E aqui são 3 ímãs. E esses ímãs aqui, eles vão cair aqui nessa inclinação aqui. Por causa das correntes de Foucault, do eletromagnetismo, ele vai gerar um freio magnético. Então, ele vai induzir, a variação do campo magnético vai induzir aqui uma corrente, a corrente vai criar um outro campo que tende a atrair esses ímãs. Então, isso aqui, ele vai cair lentamente. Porém, como isso aqui está todo recortado, as correntes de Foucault são menores. E por isso o freio ele é menor. Ele viaja com velocidade constante. Constante, ponto, né? praticamente constante. Isso. Tá? Agora, desse lado, ele é maciço. Então, as correntes de Foucault são maiores e, portanto, o freio magnético ele é maior. Então, desse lado de cá, seria um meio na qual esses ímãs viajam com velocidade maior. Bom, então aqui vamos simular o efeito de uma onda plana chegando na interface do ar para a água, por exemplo. Então, ele chegando inclinadamente, de novo, ele vai encostar e muda de direção. O que é importante chamar a atenção aí é a mudança de direção. Aliás, Cláudio, esse é um modelo, na verdade, de Newton para explicar a lei da refração, na teoria corpuscular dele. Né? Então, aqui de novo, muda-se a velocidade e muda-se também a direção. Agora, do contrário, da água para o ar, por exemplo. Então, nesse caso, ele vai aumentar a sua velocidade e vai mudar a direção, se afastando da normal a superfície. O ângulo é diferente num caso e no outro, né? Exatamente. Então, aqui velocidade mais baixa, aqui velocidade mais alta e mudança na sua direção. E dependendo do ângulo, ele simplesmente volta, né? Então seria aquele ângulo limite. Né? Isso é interessante, dá para você ter um modelo de ângulo limite. Ângulo limite. Não ocorre a refração, né? Exato. Apenas a reflexão. Que é diferente do ar para a água, né? Sempre haverá, então, interessante. refração. Então, esse seria um modelo mecânico macroscópico. E aqui na água, então, a gente usa um laser e um pequeno aquário aqui, feito com vidro ou com plástico, com acrílico. E é importante que não seja água muito limpa. Vamos colocar um pouquinho de leite, uma gotinha de leite já é o suficiente. Porque é importante que a gente visualize o feixe.
Porque, como a gente sabe, o feixe é invisível, né? Ele tem que encontrar algumas partículas para você poder visualizar. No ar, a gente usa talco. Na água, a gente usa um pouquinho de leite. E aí a gente consegue visualizar o feixe aqui. E se eu mudo a inclinação aqui, por exemplo, então eu tenho um ângulo inclinado, dá para ver perfeitamente o feixe de luz que está sendo refratado, que está entrando, que está penetrando na água, né? E aqui sofrendo uma reflexão. Aqui dá para ver o desvio, né? Porque o importante é observar o desvio. Ah, você vai fazer isso agora, né? Vamos colocar para visualizar. Isso, olha só. Então, veja, aqui a lei é um pouco mais complicada, né? É lei de Snell-Descartes, né? Sim. N1 vezes seno do θ, N1, digamos, é o índice de refração do ar, né? Vezes seno do θ, né? É o ângulo que forma com a normal. N1 vezes seno de θ1 igual a N2 vezes seno de θ2, né? Então, se os índices de refração são diferentes, obrigatoriamente você tem um desvio da luz. Porque num caso o ângulo é θ1, no outro caso é θ2, né? E vale também a famosa lei lá de o ângulo do plano de incidência é igual ao ângulo de refração. Também. A gente consegue ver aqui na verdade, as duas coisas, né? Aqui está. Aqui, né? E aqui a reflexão. Os dois ângulos são iguais. Agora, Cláudio, eu quero chamar a atenção agora para a existência concomitantemente dos dois fenômenos. Porque, na verdade, ocorre, né, tanto a refração quanto a reflexão, com intensidades, claro, diferentes. É curioso, Cláudio, que a previsão, né, de quanto a intensidade da refletida, a intensidade da refratada, essas contas você pode fazer com o eletromagnetismo. É a melhor maneira, na verdade, de você prever, né, quanto vai ser refletido e quanto vai ser refratado. Agora, vamos ao ângulo de limite, que isso é um fenômeno curiosíssimo, né? Atingido um determinado valor do ângulo, você não tem mais a refração, só a reflexão ocorre. Nesse ângulo, praticamente a luz não escapa da água, não há nada saindo da água. Aqui por se baixo, for maior, né, do que o ângulo θ limite, aqui dá para ver bem. Acontece. Aqui também tem uma reflexão total. Ok. Então, esse é um outro aspecto interessante, né, sobre a refração, né? É que existe um ângulo limite, né, acima do qual você só tem a reflexão, né? Não ocorre, digamos assim, a refração, né? Isso é bastante curioso. É claro que depende dos índices de refração, na verdade. Né? Mas isso são detalhes aí, continhas, né, que se deve fazer, né? Muito bom. Então vamos agora um pouco à questão de imagens, né, de espelhos, né? Ok. Fazendo uso das leis ou do fenômeno da refração, né, e jogando um pouco com índices de refração, materiais com índices de refração diferentes, né? O Cláudio agora vai mostrar algumas experiências que, na verdade, parece mágica, né? Vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Então, eu usei aqui balãozinhos de vidro que contém glicerina nesse daqui. Esse daqui está vazio, portanto é ar. E esse terceiro aqui contém água. E aqui um aquáriozinho com água e tem um papel quadriculado no fundo. Então vamos começar, por exemplo, com a água. Do ar para a água, como os índices de refração são diferentes, as velocidades da luz no ar e na água são bem diferentes, vai haver desvio da luz. Então, do ar para a água, você vai ter um desvio da luz e você vai ver essa imagem quadriculado, todo deformado. Ele forma uma lente de aumento, né? Uma gota d'água, então, ele faria esse papel de lente de aumento.
Agora, se eu enfio ele dentro d'água, como agora os índices de refração são os mesmos praticamente, você não vê nada de desvio da luz e por isso acaba esse efeito da lente. Então, fora da água, lente, e dentro d'água desapareceu o efeito da lente. Bom, agora com o ar. Então, no ar, ele praticamente não sofre desvio. Então, você não vê muita deformação aqui no quadriculado. Mas quando eu enfio na água, você tem agora da água para o ar e do ar de novo para a água. É o reverso da moeda. É o reverso, exatamente. Caso, essas então, duas aí. Você tem uma lente que agora ele diminui a sua imagem, não está mais uma lente de aumento, é uma lente divergente agora. Então aqui não há lente nenhuma, aqui então uma lente agora que diminui a imagem. E o terceiro contém glicerina. O índice de refração da glicerina é um pouco maior do que o da própria água. Você falou que é 1.4, 1.4, né? A água 1.3, né? E o ar aproximadamente 1. E aí eu tenho um efeito de lente aqui fora da água, com uma lente de aumento um pouco maior até que da própria água. E dentro da água continua esse efeito de lente, só que com um pouco menos aumento do que fora da água. Tá? Então existe ainda uma diferença entre os índices de refração e, portanto, há desvio ainda. Tá? E aqui eu tenho um outro experimento também muito simples, um tubo de vidro, eu coloquei glicerina aqui dentro, selei. A glicerina a gente tem que usar e logo fechar porque ele é muito higroscópico, né? Ela pega muita umidade do ar. E um copinho, e agora eu vou introduzir glicerina aqui nesse copo. Então a gente pode observar que o vidro desapareceu, praticamente. Incrível, tá vendo? É uma mágica, na verdade, né? Olha aí. Quem olha acha que não tem nada aqui dentro, né? Mas aqui tem um tubo. Como dentro do tubo tem glicerina e o índice de refração da glicerina é praticamente igual ao do vidro, então a luz não muda de direção ao passar nessas duas vezes. Praticamente não muda. Você não vê nada, praticamente. Fica transparente. Como se fosse tudo uma coisa só. Porque o índice de refração da glicerina é próximo de 1.5, né? Muito próximo. Porque o vidro é 1.5 também. É, muito próximo. Okay. A reflexão da luz pode nos propiciar fenômenos assaz curiosos, né? E a gente muitas vezes pode explorar isso, né, para realizar experiências que parecem mágicas. A próxima experiência tem o nome de vela fantasma, porque com isso se parece. Explica isso para a gente, Cláudio. Vamos lá. Para esse experimento, 2 velas, mais ou menos do mesmo tamanho, e uma placa de vidro comum, alguma coisa para manter ela em pé. Então ele vai servir como um semi-espelho. Ele vai deixar passar parte da luz e vai deixar refletir a outra parte. E a gente tem que posicionar 2 velas mais ou menos equidistantes. E a gente vai acender. E a equidistância é fundamental. Fundamental, fundamental. Então a gente acende a vela, só essa daqui, e aparentemente esta outra vela também está acesa. Mas eu posso até pôr o dedo aqui, que não queima. Então quem está olhando de lá, ele vai achar que esta vela está acesa e a outra aqui atrás também. Por quê? Porque a imagem da chama, ela está coincidindo com
a posição onde está a outra vela, que mesmo apagada, parece estar acesa. Então a gente chama isso de vela fantasma porque aqui eu estou vendo dois efeitos, né? Uma parte da luz é refletida, né? E outra parte da luz ele é refratada, né? E você consegue ver essa vela. O segredo aí é fazer coincidir as imagens. Sim, né? as duas imagens, exatamente. Né? Aí coincide a chama também. Exatamente. A imagem formada por essa vela está exatamente na posição que está essa segunda vela aqui. E para coincidir, basta ver a imagem e colocar exatamente na posição onde está a imagem da outra vela. Aprendemos a fazer uso das leis da reflexão e da refração ao construirmos alguns dispositivos, poderíamos chamar assim, né? Cuja finalidade, em última análise, é a produção ou a geração de imagens de um objeto. Nós estamos muito familiarizados com isso. Olhamos continuamente para um espelho. Aquele que temos em casa é o espelho plano. Ele é o mais simples dentre todos. Ele conjuga a cada ponto do nosso corpo um outro ponto imagem localizado atrás do espelho. É por isso que dizemos que a imagem é uma imagem virtual formada a partir da continuação, né, dos raios que são refletidos pelo espelho. Esse é o espelho mais simples, estamos muito habituados com ele, ele não muda o tamanho dos objetos, né? Que é essa a ideia, a menos que ele esteja defeituoso, claro. Né? Mas fazemos uso também de espelhos esféricos. Né? Um outro, poderíamos chamar de instrumento, porque a lupa às vezes a gente chama de instrumento, né? Mas a lupa, na verdade, nada mais é do que uma lente, né? Lentes, sim, muito úteis, né? Em microscópios. Estou falando de instrumentos ópticos agora. Né? De qualquer maneira, o objetivo agora é apenas fazer umas poucas experiências, né? Envolvendo a produção de imagem. Né? E temos aqui, então, um espelho esférico, né? E uma lente. Né? É claro que o estudo da posição do ponto objeto, uma vez conhecido o ponto imagem, é bem mais complexo, né? No caso de uma lente. A equação dos fabricantes, né, permite prever a posição do objeto em função da posição da imagem ou, ao contrário, em função do foco. Né? E foco a gente pode falar também no caso dos espelhos, mas no caso das lentes também. De qualquer maneira, o que nós vamos fazer aqui, o Cláudio vai explicar para a gente, né? É a questão da produção da imagem. A imagem pode aparecer invertida, maior, menor e assim por diante. Então, vamos, para encerrar essa aula, na verdade, né, as últimas experiências, né, envolvendo espelhos, né, esféricos, né, e lentes esféricas. Né? Certo. Bom, para isso a gente vai usar uma lupa comum, dessas que são vendidas, né, é barato, custa menos de R$10. E espelho côncavo, que é usado para maquiagem, para você olhar com um aumento de tamanho da imagem. Então isso aqui também é vendido, é muito fácil de encontrar. E ele serve para fazer estudos de ótica geométrica. Então, de uma maneira mais simples, a gente pode até usar aquela equação de Gauss, né, na qual você acha a distância focal da lente e do espelho por meio daquela equação. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Sendo que P é a distância do objeto até a lente, ou do objeto até o espelho, e P' é a distância da imagem formada da lente ou do espelho até a posição da imagem. Então, tendo esses dois valores, P e P',
você pode descobrir a distância focal dessa lente ou a distância focal deste espelho. Agora, se o objeto estiver muito distante, por exemplo, o Sol, é muito mais fácil, porque a distância π' se torna infinito. E se π' se torna infinito, 1 sobre π' é zero praticamente. Ou seja, nesse caso em que o objeto está muito longe, o foco vai ser igual à distância da imagem, né? Desculpa, π' seria a distância do objeto, da lente até a imagem. Então, se o Sol está muito longe, o P é que seja infinito. Então, o π' você vai ajustar com o foco. Então, para você fazer essa experiência, uma vela é suficiente como sua fonte de luz. É lógico que se tiver uma sala mais escura, fica muito mais fácil de ver a imagem. Então a gente posiciona aqui a lente até a vela. Essa distância seria do objeto até a lente. Então esse seria o P. E a gente tenta descobrir desse lado de cá aonde está sendo formada a imagem. Olha, então aqui a gente viu a imagem bem focalizada e dá para ver que a imagem está invertida. É uma imagem real, porque são os próprios raios de luz que vêm e formam a imagem. E a distância dessa imagem até a lente seria o π'. Então, eu tenho o valor de π', posso medir com uma fita métrica. E tendo o valor de P, eu posso descobrir o valor do foco da minha lente. Então, o professor pode fazer isso. Que é uma característica da lente. Da né? lente, exatamente. Aliás, essa distância focal, ela pode ser também determinada em função dos raios. Sim, dos raios de curvatura. Mas essa é a maneira prática, muito né? Mais fácil. Você está dando aqui uma receita que não envolve passar por nada disso. Não, né? não. Índice de refração, nada disso. Né? Então, a gente pode mudar a distância, colocar uma distância maior entre o objeto e a imagem, aumentar o valor de P e obter um novo π'. Então, tendo a relação P', dá para descobrir o foco, sendo que esse foco deve ser o mesmo para quaisquer pares de P'. E o ideal, como a gente falou, é pegar, por exemplo, o Sol. Então, nesse caso, eu estou usando a imagem da própria lâmpada, aqui do estúdio, como sendo o objeto. E aqui eu estou focalizando a imagem da luminária aqui no papel. E o mesmo você pode fazer com esse espelho côncavo. A equação de Gauss é a mesma. Então serve tanto para essa como para essa, sendo que agora eu tenho que colocar o objeto entre o espelho e o meu anteparo. Porque agora ele vai refletir a imagem. Então, nesse caso, eu coloco aqui o espelho, posiciono o espelho e tento descobrir a posição da imagem. Está de ponta cabeça. Onde ela é bem nítida, não é Sim, isso? Porque exatamente. De certa maneira, dependendo da posição, ela fica desfocada. Então, mede-se essa distância, vai ser a distância π', ou seja, do espelho até a imagem, e mede-se essa distância, que é o P, a distância entre o objeto e o espelho. Tendo as duas relações, você pode achar a distância focal dessa lente. E pode se repetir algumas vezes. Aqui, por exemplo, eu tenho a imagem aqui, né? Se eu aumentar, a imagem vai estar um pouquinho menor aqui. Então, para cada par P', você pode calcular ou determinar a distância focal. No fundo, um método experimental. Método experimental. E uma vez que você descobriu o foco do seu espelho ou o foco da sua lente, você pode usá-lo como um instrumento óptico, por exemplo, um projetor. Então, se eu quiser projetar a imagem da vela ou de um celular, a imagem da tela de um celular que estivesse iluminada, eu posso projetar essa imagem, por exemplo, numa parede, uma imagem maior. Para isso, basta calcular qual deve ser a distância da lente até a parede, né, sabendo-se a distância focal.